Olá, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos hoje continuar resolvendo uns exercícios sobre semelhança de triângulos, tá? Então, são aqueles exercícios que eu falei que vocês devem ter um olhar mais cuidadoso. Vou explicar aqui com calma, então volte o vídeo quando necessário, me chama no WhatsApp se tiver dúvida, tá certo? O importante é entender. Beleza? O exercício 2 é do Enem. E ele diz o seguinte: a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. O que convém a gente fazer? Convém desenhar essa rampa, né? Então a gente tem que fazer um enunciado gráfico do problema. Todo problema de geometria, você deve fazer um esboço daquilo que ele vai retratando. Então, ele fala que a parte mais elevada da rampa, então tipo aqui, ó, vamos imaginar que seja aqui. Ó, a rampa, a parte mais elevada tem de altura 2,2 metros. Certo? Então, a gente tem que considerar que aqui é o solo. Horizontal, óbvio. Então, um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. Então, o paciente está andando pela rampa. Então, ele se deslocou, ele estava aqui, tá? E ele se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. Então, ele estava aqui, aí ele foi caminhando, até que ele parou num determinado momento, onde a altura alcançada foi de 80 centímetros ou 0,8 metro. Tá? Então, esse é o esboço da situação. Vamos ver o que pede. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é. Então, veja, o paciente está aqui, nesse ponto. Ele precisa chegar aqui. Então, essa distância que a gente precisa calcular, o quanto falta. Eu vou chamar de x. Perfeito? Bora, então, para a resolução, né? Porque a gente quer o valor de x. Então, a gente pode perceber que temos dois triângulos nessa figura, né? O triângulo maior, né, que corresponde à rampa inteirinha, certo? Peraí, Então, nós temos o triângulo maior, ele inteirinho aqui, tá vendo? Ó? E nós temos também o triângulozinho menor, que está dentro dele aqui, ó. Esses dois triângulos, como a gente está trabalhando com medidas de comprimento, a gente tem que buscar uma semelhança entre eles, né? E para buscar a semelhança, vocês se lembram? Temos que encontrar ângulos congruentes, né? Ângulos iguais. Então, nós temos o ângulo reto, porque quando se trata de altura com referência ao solo, é a formação do ângulo de 90 graus, né? É o comprimento que forma 90 graus com o solo. Então, nos dois triângulos, tanto no grandão quanto no pequenininho, o amarelo, nós temos dois ângulos retos, beleza. E qual é o segundo ângulo que é congruente nos dois? É o biquinho aqui, ó, esse vértice pertence aos dois. Pronto, já percebemos que há dois triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Caso, ângulo-ângulo. Perfeito. Achamos o caso de semelhança, agora a gente separa os triângulos, né, para quem acha mais fácil. Nesse caso, como a gente vai usar o teorema fundamental da semelhança, tá óbvio que eles estão na mesma posição, né? Você tem os dois cantos retos aqui, então você tem segmentos paralelos, ó. Esse segmento maior é paralelo a esse, então eles já estão na mesma posição. Caso contrário, caso você tenha alguma dúvida ainda quanto a isso, separe os dois triângulos, ó. Fiz o menorzinho e vou fazer o maior agora, separado. Tá? Isso aqui tá completamente fora de escala, galera, não importa. O importante é você perceber as referências, os ângulos iguais, ó. Os dois ângulos retos e o vérticezinho que pertence aos dois. Prontinho. Agora, vamos colocar as medidas que a gente tem. Qual é a altura maior aqui da rampa, né? O ponto máximo da rampa, 2,2 metros. Tá certo? E que mais que é fornecido no exercício? Ele nos dá
até onde o paciente andou, porque o paciente andou até a altura de 0,8 metros. Tudo bem? Vamos ver se tem mais alguma informação a respeito aí. Ah, outra coisa, quer ver? Ele fornece aqui em cima, quer ver? Que um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. O que é esse deslocamento dele? É esse comprimento que ele vai daqui até atingir a altura 0,8, ou seja, aqui vale 3,2 metros. Então, vou colocar no nosso triângulozinho menor que a hipotenusa vale 3,2 metros. Bom, então o x é o valor que eu quero, não é? Como esse comprimento aqui do triângulo maior equivale ao pedaço 3,2 mais o pedaço x, é o que eu vou escrever aqui, ó. 3,2 mais x. Certinho? Agora a gente faz a proporção. Quem são os lados homólogos, né? Os correspondentes nesses triângulos, ó. 3,2 metros está para 3,2 mais x. Então, vamos fazer a proporção. 3,2 está para 3,2 mais x, assim como 0,8 está para 2,2. Eu não estou colocando a unidade de medida justamente para a gente não confundir. No final, você põe o resultado. Como no caso aqui é teste, não vai precisar porque já está em cada uma das alternativas. Agora a gente vai resolver essa equação. Como? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Como que faz isso aí, gente? 0,8 que multiplica tudinho isso, ó. 3,2 mais x. Igual a 2,2 que multiplica 3,2. Tá certo? Bom, continuando agora a resolução, teremos que aplicar a propriedade distributiva aqui, né? 0,8 vezes 3,2, dá 2,56, mais 0,8 vezes x, 0,8x, igual, multiplicamos 2,2 por 3,2, que vai resultar em 7,04. Sabemos que temos que isolar a letra x, né? A incógnita. Então, vamos ter 0,8x igual a 7,04 menos 2,56. Bom, peraí, vamos lá. Então, nós vamos subtrair, né? 0,8x se mantém. 7,04 menos 2,56 vai dar 4,48. Para deixar o x sozinho, né? Isolar a incógnita, passaremos o 0,8 dividindo. A gente fala assim, né? Mas a real é que estamos dividindo os dois membros da equação por 0,8. Agora, nós temos uma divisão de decimais, 4,48 por 0,8. Vamos deixá-los com o mesmo número de casas decimais, multiplicando numerador e denominador por 100. Tá? Vou continuar para cá. Teremos o seguinte, x igual 448 dividido por 80. Resolvendo essa divisão, 448 dividido por 80, teremos 5 vezes 80, 400. Para chegar em 448, sobram 48. Vamos para a casa decimal. Colocamos um zero aqui para ir para décimos e uma vírgula, certo? Quantos 80 cabem em 480? 6. Então, o valor de x procurado, portanto, a medida x procurada é de 5,6 metros. A alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 3. É do Enem também.
O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. Esses valores já estão na figura, tá? E já dá para subentender que esse ângulo é de 90 graus. Esse também. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC, que foi o que eu disse, ó, segmento AC e BD, certo? E a haste é representada pelo EF. Então, aqui nós temos uma haste para sustentar, tá? Ela vai ter que ser paralela, então, aos postes. Então, aqui também tem 90 graus. Todos perpendiculares ao solo. Já fizemos isso. Que é indicado pelo segmento de reta B. Esse é o solo. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Então, aqui nós temos o segmento CB, BC, tanto faz, e o segmento AD, que representam os cabos de aço que vão sustentar toda essa instalação. Tudo bem? Qual é a pergunta? A pergunta é: qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Nós vamos pôr uma incógnita aqui para EF. Vamos colocar X. Galera, a gente está trabalhando com semelhança de triângulo, né? Então, a gente já pode observar que na figura tem vários triângulos. Eu acho que a maior sacada desse exercício é analisar quais são os triângulos mais úteis para vocês trabalharem, tá? Percebam o seguinte, eles nos fornecem os catetos de dois triângulos maiores, tá? Então, tem esse aqui que mede 6 e tem esse outro aqui que mede 4. Eu peço, por favor, que vocês observem, observem o triângulo DBA. Deixa eu tirar esse monte de marcação na figura, porque senão a gente não vai entender mais nada depois. Eu peço, por gentileza, que vocês observem esse triângulo inicialmente, ó. Esse triângulo. Esse triângulo aqui, sem correções, esse triângulo aqui, ele é retângulo aqui, e dentro dele nós temos um outro triângulo menorzinho, que é o AEF, que também tem um ângulo reto, e ambos têm esse vértice em comum, que é o vértice A. Então, já dá para tirar uma semelhança entre esses dois triângulos, né? Vocês se recordam que eu coloquei X para EF? Então, vamos pensar comigo, ó. A gente tem que tudo, né? O triângulo maior tem esse cateto medindo 6 e o triângulo menor tem o cateto medindo X. Tudo bem? Só que, gente, falta dados nesse exercício. Tá? Então, você vai ter que atribuir novas letras. Esse é o caso que você vai recorrer a um sistema de equações. Então, nós vamos colocar aqui na base desse triângulo maior um pedacinho que nós vamos chamar o AF de M e um pedacinho que é o FB de N, de navio, tá bom? Pode ser a letra que você desejar, tô colocando isso por acaso. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, analise novamente o triângulo maior. O triângulo maior, aqui eu vou chamar de equação 1, tá, gente? No triângulo maior, nós temos que vale 6, né, o cateto DB. E no menor vale X, assim como eu já disse. A gente pode fazer a seguinte relação, ó, X, X, que é o menor, está para 6, que é o maior. Pode ser o contrário também, tá, gente? Mas só que nesse caso, em específico, a gente vai ter muito mais problema se colocar o contrário. Isso é uma sacada algébrica no meio do exercício, tá? Então, ó, X está para 6, ó, o pequeno está para o grande, assim como o lado pequeno, que é M, está para o lado do grande, que é M mais N. Percebam que a gente tem muita letra aí, né? Então, a gente vai precisar de uma nova equação, a gente vai usar novos triângulos e vai trabalhar com essas mesmas letras já utilizadas. Vou apagar aqui novamente, para tirar a poluição do desenho. Uma coisa que a gente não pode tirar é que isso aqui vai continuar se chamando X, esse pedacinho vai continuar se chamando M e esse aqui N.
Só que eu peço para que vocês observem agora esses outros triângulos, ó, que estão ao contrário daquele triângulo inicial. Estão vendo? Esse triângulo maior, dentro dele nós temos esse menor que tem o mesmo ângulo em comum. E nós sabemos também que esses dois cantos são retos. Oba, já identificamos mais dois triângulos semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Então, nós vamos fazer agora uma equação 2 e vamos realizar a proporção entre os lados. Vamos começar com um triângulo menor, como a gente havia feito na outra equação, na equação 1. O lado x está para o lado 4, assim como o lado n do menor triângulo está para o lado do maior, que é m mais n. Mas aí você vai olhar e fala, nossa, você tem duas equações com esse monte de letra, o que eu faço? Tá aí que vai estar a sacada algébrica. Quando você tem duas equações, você pode usar o método de substituição para resolver o sistema. Nesse caso, vai ficar muita letra. Pensa, ó, se você isolar o x aqui em cima, olha o que vai acontecer. Você vai ter que multiplicar o x pelo m, o x pelo n. Então, o que convém? Convém você usar o método de adição. Você vai adicionar as duas equações, ó. Nós vamos obter o seguinte, x sobre 6 mais x sobre 4, estou adicionando as duas equações. Por que eu posso fazer isso? Quando você tem duas igualdades, como num caso aqui bem simples, ó, veja aqui do lado. 2 é igual a 1 mais 1, certo? 3 é igual a 2 mais 1. Se nós somarmos esses lados, o que vai acontecer? Quanto que é 2 mais 3? 5. E nesse outro lado, se a gente somar tudo isso, quanto vai dar? 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Isso mostra que a igualdade continua sendo verdadeira. Aliás, a sentença continua sendo verdadeira. Por isso que a gente pode somar equações. Voltando às equações do nosso problema aqui em cima. Então, eu somei o x mais 6 com o x mais 4. Vai continuar sendo uma igualdade. Então, eu vou juntar o m sobre m mais n, mais n de navio sobre m mais n. Percebe que esses denominadores estão iguaizinhos? Quando você tem duas frações cujos denominadores são idênticos, basta você somar os valores de cima. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui eu vou manter ainda, tá? Depois a gente tira o MMC. Deixa assim por enquanto. Aí nós vamos ter que m mais n em cima vai ficar m mais n. E embaixo a gente conserva m mais n. Galera, olha que incrível. Se eu tenho um número que está representado por m mais n, dividido por ele mesmo, vai resultar em 1. Então, se eu tenho m mais n dividido por m mais n, toda essa fração aqui vai resultar em 1. Incrível isso! Agora a gente sumiu com aquele monte de m e n. A gente ficou somente com a incógnita x. Prontinho, a equação ficou assim, ó. X sobre 6 mais x sobre 4 igual a 1. Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele procedimento de tirar o MMC entre o 6 e o 4, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, para assim poder resolver a equação. Bom, então o MMC entre 6 e 4 vai ser o 12, né? Se você não se recorda como faz, vamos fazer assim, ó. Você vai, decompor, vai usar o algoritmo do MMC, aí vai dividindo pelos fatores primos até não dar mais, até chegar a 1. E aí você multiplica o lado direito aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o MMC entre 6 e 4 é 12. E tem o 1 também desse lado, né? Mas é que o 1 não é necessário colocar no algoritmo do MMC. Então, eu vou colocar 1 tração e o 12. O processo agora, para obter as frações equivalentes, é dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 6, 2 vezes x, 2x.
Mais 12 dividido por 4, 3. Vezes x, 3x. 12 dividido por 1, 12. Vezes 1, 12. Portanto, nós vamos ter o seguinte. Ah, galera, lembra que quando você tem uma equação e está todo mundo sobre o mesmo denominador, você pode cancelar o denominador. Ó, que benção que ficou. 2x mais 3x, 5x. 5x igual a 12. Passando o 5 dividindo, teremos 12 dividido por 5. Então, teremos que o x é igual a 12 dividido por 5, dá 12 vezes 5, 10, 12, 2, 2,4 metros. Mas, queridos, vejam só, a gente vai ter que voltar no enunciado, sabe por quê? Porque ele quer o comprimento da haste. O comprimento da haste é EF. Eu sei, então, que EF, que é a medida procurada, vale 2,4 metros. Se fosse uma avaliação discursiva, você precisaria escrever EF igual a 2,4 no final. Mas como é uma avaliação tipo teste, na verdade é uma questão de múltipla escolha, a gente tem que a alternativa correta, a alternativa C. Tá certo, pessoal? Esse exercício é um pouco mais complicado, volte o vídeo quantas vezes forem necessárias. Não desista, persista. Qualquer coisa vocês sabem, eu estou por aqui. Grande abraço!